Dia 25. O poder da adoração. O rei Saul havia rejeitado a ordem divina diversas vezes e por isso passou a ser afligido por um espírito maligno. 1 Samuel 16, 14 e 15. Foi nessa ocasião que mandaram chamar Davi, o ainda adolescente pastor de ovelhas que tocava a harpa em adoração a Deus e que, através de seu louvor, afastava a ação do espírito maligno. Sempre que Davi tocava, o espírito imundo se retirava de Saul. 1 Samuel 16, 23. Neste relato, temos um breve vislumbre do poder que o louvor verdadeiro exerce sobre o mundo espiritual. Não é à toa que mais tarde o próprio Davi, que foi talvez o principal poeta de toda a Bíblia, escreveu dizendo que Deus habita no meio dos louvores. Salmos 22, 3. Ele mesmo havia experimentado a presença poderosa do Senhor, de maneira que espíritos malignos tinham que se retirar em meio à adoração. E você, já teve uma experiência de adoração como esta? O louvor tem poder para libertar o coração das amarras de Satanás. Laços de amargura, ira, tristeza, desânimo e incredulidade desvanecem à medida que nos aproximamos com louvores de nosso Pai Celestial. Ainda que estejamos dominados pelo sentimento de desânimo e não estarmos desejosos em adorar o Senhor, é justamente nesses momentos, quando decidimos adorá-lo, não obstante as circunstâncias, que o louvor opera poderosamente. São sacrifícios de louvor. Paulo e Silas certa vez foram presos por pregar o Evangelho numa cidade chamada Filipo. Atos 16. Os dois foram colocados numa prisão da cidade com os pés presos em troncos. Se alguém tinha motivos para reclamar, eram eles. Porém, os dois não reclamaram, não murmuraram, apenas mantiveram sua esperança no Senhor e começaram a orar e louvar. Adoraram ao Senhor de madrugada no meio da prisão. Sabe o que aconteceu em seguida? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos o ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Atos 16, 25 e 26. Não há prisão, corrente, algema ou fortaleza no nosso coração que consiga resistir ao poder da adoração genuína. Certa vez, uma adolescente, ao final de um culto em que eu havia pregado, começou a manifestar demônios. Quase todos já haviam saído, por isso fechamos a porta para expulsar os demônios daquela menina. Ficamos apenas os líderes e a equipe de louvor. A menina gritava e se contorcia, amaldiçoando
Deus com todo o seu fôlego. Os demônios resistiam e não queriam sair da garota, pois ela realmente possuía muitos laços de amargura que permitiam aos demônios permanecerem nela. O grupo de louvor estava cantando uma música, mas de certa forma assustados com o que estava acontecendo. Foi quando Deus falou ao meu coração de que precisávamos mudar a postura do nosso coração naquele momento. Fui até o grupo e disse a eles que mais importante que cantar era louvar, adorar. Pedi que esquecessem a menina e o que estava ocorrendo ali e que colocassem sua atenção em Deus, adorando-o de todo o coração. Quando a equipe começou a se derramar diante de Deus em adoração genuína, o demônio começou a gritar como se estivesse sendo torturado. Ele se contorcia de dor por causa da adoração. Expulsamos o demônio em poucos segundos. O louvor genuíno tem poder. Quando louvamos, nos desprendemos do problema e nos conectamos àquele que tem todo o poder. Tiramos nossos olhos das dificuldades e nos voltamos ao Criador. Pela fé, podemos louvar mesmo quando tudo parece não dar certo, mesmo presos como Paulo e Silas. Pela fé, podemos adorar o Senhor mesmo quando estamos tristes. Quando nos derramamos em adoração genuína, o cárcere de nossa alma é chacoalhado pelo terremoto de Deus. Mas quando mantemos nossos olhos fixos nos problemas, o peso sobre nossos ombros parece aumentar e aos poucos passa a nos esmagar. Você já se sentiu esmagado de tanta opressão? Satanás usa nossos problemas triviais, nossos sentimentos não resolvidos, nossas angústias inquietantes e nossos pecados escondidos para nos afastar da adoração. Paramos de ler a Bíblia, perdemos nossa confiança na oração e só reclamamos. Murmuramos, reclamando para nós mesmos ou para o que estão ao nosso redor, dizendo que várias formas que a nossa vida está pesada. Se realmente você tem se sentido oprimido, então ouça a voz de Jesus te convidando a se aproximar dele. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Quando rompemos com nossos achismos, nossa autossuficiência, nosso orgulho e deixamos cair nossas máscaras diante de Deus, nos rendemos diante dele em adoração sincera. Se aprendermos a orar a Deus todos os dias, encontraremos nele o descanso para as nossas almas. Nenhuma opressão humana ou demoníaca consegue resistir ao poder de Cristo liberado em meio ao louvor. Mas entenda que a base da adoração é o assombro,
o vislumbre da grandeza e o mistério de Deus. Afinal, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e temê-lo nos prepara para ouvi-lo. Temer a Deus, assombrar-se continuamente com Ele e com as obras de suas mãos, apresentando-se humilhado diante de seu trono. O que carecemos desesperadamente é deste assombro, deste temor, do derramar de nossas almas, pois quando adoramos assombrados o Deus que tudo pode e que nos ama, Ele sacia todas as sedes do nosso interior. Hoje quero te fazer 2 convites. O primeiro é para você fechar a porta do seu quarto ou ir a um lugar em que possa ficar sozinho com Deus. Nesse momento, peça ao Senhor para te ajudar a esquecer músicas mundanas que você ouviu no passado, melodias e letras que, ao invés de te levar a adorar a Deus, tentaram alimentar o pecado na sua vida. Pode ser uma letra de música com apelo sexual ou algum mantra, uma mera repetição que você aprendeu e por anos reproduziu como forma errada de oração. Peça nesse momento para o Espírito Santo de Deus te libertar de falsas formas de adoração que fizeram parte de sua velha natureza. E após fazer essa oração, quero te convidar a começar a louvar o Senhor de todo o seu coração. Derrame-se em adoração como jamais fez antes. Faça isso intercalando com orações sinceras que libertarão do seu coração as ansiedades e dores represadas. Chore, cante, louve, adore, entregue-se. Você é livre para adorá-lo, então adore-o com todo o seu ser.